certo. Vai lá. Bom dia, gente. Hoje a gente vai entrevistar o Luiz Alexandre, nosso professor, e ele vai conversar com a gente sobre a atuação do cirurgião dentista e os concursos. Alexandre, muito obrigado por ter topado participar com a gente. Essa é uma atividade que eu acredito que vai fazer muita diferença, principalmente nesse período de tomada de decisão para a gente. E a opção de concursos, ela está aí. Eu acredito que tenha muita gente interessada sobre esse assunto e falar mais especificamente da área acadêmica pode ajudar alguns dos alunos. Então, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar podendo conversar com vocês. Acho que é um tema interessante, às vezes a gente acaba não abordando isso, e vocês que estão se aproximando do final do curso, acho que pode dar uma certa ajuda a isso. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que te levou a fazer a opção de começar a fazer as provas de concurso, começar a estudar para os concursos, e por que a área acadêmica? Então, eu sempre gostei desde muito novo, eu sempre pensei em trabalhar, eu sempre gostei de pesquisa, assim, eu era criança, e a minha mãe brinca que eu falava que quando eu era pequeno, eu queria ser cientista, né? Nem sabia direito o que que era, tá? Mas aí eu não, depois de um tempo, a gente não, no Brasil não existe, né? A carreira de pesquisador propriamente dita. Eu Uhum. acabei entrando na odontologia e no começo da faculdade eu tive uma disciplina de metodologia científica. Aí eu assisti começou a disciplina, assim, eu vi as possibilidades de fazer pesquisa dentro da universidade, e eu falei, acho que é isso que eu quero fazer da vida, acho que eu quero... E aí a carreira docente, na realidade eu nunca tinha pensado propriamente em ser professor, mas no transcorrer da graduação, pensando na questão da pesquisa, docência, eu achei que fosse algo que eu pudesse gostar. Então, foi logo no começo da faculdade que eu vi a possibilidade, e aí eu pensei, é isso que eu quero seguir. E aí, depois de formado, você já foi direto tentar fazer as provas para concurso, ou você trabalhou em outras modalidades, em consultório, e depois começou a fazer as provas? Como foi esse processo para você? Então, eu acabei a graduação. Aí, antes de acabar a graduação, eu já tinha feito a seleção para mestrado. Então, eu ingressei no Uhum. mestrado. Aí, no doutorado, eu acabei o mestrado, fui pro doutorado. E aí, eu comecei a trabalhar no doutorado como professor numa instituição privada, que era a instituição que eu trabalhava até estar aqui. Aí, nesse período também, eu atuei um ano, mais ou menos, em consultório privado, num colega que era professor lá onde eu trabalhava. Depois eu acabei abandonando o consultório, porque era muita coisa, acabar o doutorado, dar aula, Uhum. e eu achei que não estava conseguindo fazer tudo isso de forma como eu gostaria. Aí, em relação aos concursos, eu fiz o primeiro, se eu não me engano, como professor substituto. Eu estava no mestrado ainda. Então, eu fiquei em terceiro colocado na época. Aí, logo que eu ingressei no doutorado, teve um outro concurso para professor efetivo, aí eu fiz também. Então, eu acho que para quem tem um interesse em fazer, é interessante porque não deixa de ser uma habilidade também que tu vai aí desenvolvendo, porque tem diversas formas de tu, desde estudar, de tu te preparar para o processo, e tu conhecer a prova, como é que funciona. E isso eu acho que é importante. Então, eu sempre fui tentando fazer, mesmo se eu fosse aprovado para aqueles para efetivo, eu não ia ter como assumir, mas eu fiz para tentar compreender também um pouco do processo. Eu ia até te perguntar isso agora, de como era a sua preparação para os concursos. Então, o concurso, as provas, aqui no FJF é um pouco diferente a questão para substituto e para efetivo. Na realidade, Uhum. aqui é igual. Nos outros locais, para substituto, costuma ser uma prova simplificada.
Dos que eu conheço aqui no FJF, é o único que tem, é o mesmo processo. Então, tem uma prova escrita, tem uma prova que tu vai ter que fazer uma dissertação sobre algum tema sorteado, tu tem que ministrar uma aula, e tu tem uma outra etapa, que é a etapa de currículo, de análise de currículo. Então, tem a questão do currículo, e tem o memorial, ou aí vai depender do local que tu vai estar prestando, é o memorial, e alguns têm um plano de atividades acadêmicas. Então, é um processo, normalmente dura uma semana, o concurso. Começa com a prova escrita, sorteia um tema, depois sorteia um outro tema para te dar uma aula, aí tem a apresentação do memorial e do plano de atividades, e por último, os que passaram nesse processo estão ainda que não foram reprovados, né, que tem algumas Uhum. dessas provas são eliminatórias, vai para análise do currículo. Então, tem diversas formas de tu te preparares para isso. Eu costumo, como tu tem que dar aula, assim, eu tenho um aprendizado que ele é muito visual, eu gosto de estudar montando as apresentações das aulas. Então, eu sei que tem gente que estuda escrevendo, fazendo resumos, porque a prova escrita basicamente é escrever uma dissertação, um capítulo de livro sobre o tema sorteado, tá? Então, na prova vai ter os pontos, normalmente são 10 pontos que são possíveis de sorteio, são normalmente os mesmos que vão para a prova didática que é a aula. Uhum. Então, eu costumo estudar montando as aulas, fazendo anotações nas aulas. E aí, na hora, no dia, tu tem que dissertar sobre o tema. E aí tem a questão de preparo, que aí é muito relacionado com o próprio, da questão do currículo, né? Então, isso vai refletir todo o teu, desde o que tu ingressou na Na faculdade graduação, mesmo. isso, a parte de mestrado, doutorado. Então, essa preparação, ela, em tese, já começou, assim, para aqueles que Que querem. Então, pensam em que pensam em fazer. fazer. Tá? O que que eu fiquei pensando quando tu me convidou, fiquei pensando o que que talvez eu gostaria que tivesse me falado, né? Antes, né? Quando fosse aluno, que ia ter me facilitado, tá? Então, eu acho que para quem quer se preparar para provas, para concursos da docência, assim, é legal pegar, principalmente para essa parte de currículo, tá? Pegar de algumas universidades que talvez tenham interesse em ingressar, em prestar o concurso, e olhar. Aqui o pessoal chama de barema, tá? É tipo uma planilha que tem tudo que é pontuado. Então, Uhum. quantos artigos, aí tem alguns que tem limite máximo, experiência no quê, e aí tem a pontuação de cada uma dessas etapas. Então, o que que eu acho legal de fazer? Talvez pegar essas, para quem vai para o mestrado, doutorado, pegar essa planilha e olhar o que que pontua, tá? Então, tu vai ver, Uhum. vai ter um limite de artigos, dependendo do local, tem alguns locais que não tem limite. Então, olhar porque aí tu consegue te direcionar o que que tu pode fazer para na prova, essa prova do currículo, de análise de currículo, tu conseguir pontuar bem. De forma geral, é muito parecido entre as universidades, o que pontua, algumas têm alguns limites, outras não têm. Uhum. Então, aí tu consegue te direcionar onde tu vai gastar mais tempo. Se o local que eu quero fazer cobra publicações, então, ó, eu vou ter que focar um pouco na publicação. Tem alguns locais que priorizam mais tu ter experiência, seja clínica, seja experiência como docente. Ó, então, talvez seja interessante eu também complementar, ter a experiência. Então, isso eu acho que facilita bastante. E para as demais provas, eu acho que seria muito, talvez, pegar os pontos. Aí vai muito aí na nossa área muito pontual. Então, o da dentística tem os pontos mais ou menos específicos, o da prótese tem outros pontos. Então, pegar, olhar os editais passados, ver os pontos que estão ali e começar a se organizar, montando aulas, montando material de estudo para aqueles pontos específicos, que se vocês forem olhar, normalmente eles se repetem. Uhum. Por exemplo, da minha área, sempre tem um ponto lá de restaurações de dentes posteriores, sempre tem o de restaurações anteriores, restaurações de dentes com tratamento endodôntico. Então,
Se vocês olharam retrospectivamente, vocês vão ver que sempre Quase tem um um... padrão, né? Então, ó, talvez essas aulas eu tenho que ir montando. Aí tu tem todo o mestrado, o doutorado, para ir montando o material didático e se preparando para aquilo. Senão a gente vai fazendo outras coisas, e chega na hora do currículo, tem que E montar um aí monte de material e não tem. não tem. Tá? Que foi o que aconteceu na primeira prova que eu fiz. Aí eu não tinha quase material nenhum e foi bem mais complicado. E você acredita que é possível conciliar com uma atividade extra, por exemplo, ser concursado e manter um consultório? Acho que sim, tem. Aí acho que depende um pouco também do. Acho que tudo é possível, aí vai depender o quanto tu quer dedicar de tempo para cada coisa. Uhum. No... Eu sei que tem para algumas universidades particulares, pelo menos das que eu conheço, normalmente quem trabalha em universidade particular acaba tendo consultório. Então, a exigência de pesquisa normalmente ela é menor, tu tem menos atividades administrativas também, fica mais fácil. Eu era exceção onde eu trabalhava, que eu atendi por um período curto de tempo, senão Uhum. fiquei me dedicando totalmente. Para professor, aí concurso público, tem menos, costuma ter bem menos vagas para dedicação exclusiva, para professor 20 horas, sem dedicação exclusiva. Então, é mais difícil de achar processos seletivos e concursos, né, para 20 Para horas. essa situação, né? É, mas eu acho que é tranquila, vai depender, provavelmente vai conseguir fazer muito menos pesquisa, vai ter menos atividades de extensão, então, mas Menos tempo a para se princípio, dedicar, né? isso, aí tu vai ter que, como tu vai acabar fazendo metade de cada, tá? Mas Uhum. aí vai muito do perfil também de cada pessoa, assim. Eu acabei optando por ficar só na parte acadêmica. Sinto um pouco de falta de atender, eu sempre gostei muito da parte clínica, Clínica. mas faz parte também das escolhas, né? E depois que você é aprovado em um concurso, existe um tempo máximo para você ser chamado? Tu diz de validade do concurso É. ou... o que que acontece, assim, porque normalmente tem alguns concursos que eu já vi que tem duas vagas, normalmente abre para uma vaga, né? Uhum. Os concursos, eles são, se eu não me engano, eles são válidos por 2 anos e eles podem ser prorrogados. Depende de cada instituição, mas no geral, se eu não me engano, são 2 anos. Uhum. Tá? Então, para a vaga específica, normalmente tu é chamado, dá uns 3, 4 meses, assim, para ser chamado. Do momento que tu é aprovado, terminou, aí tem toda a tramitação do processo, tem que sair no Diário Oficial da União. Então, demora um Até período. você realmente começar a atuar. Isso, até ser chamado, deve dar uns 3 meses, 4, depende um pouco da instituição. Por exemplo, ano eleitoral, tu não pode ser, esse ano, por exemplo, tu não pode ser nomeado, não pode sair nada de junho a dezembro. Então, só o ano que vem, por questões políticas, senão tu poderia mexer ali por intenções políticas. Então, tem uma lei que proíbe qualquer nomeação, transferência, redistribuição nesse período. Mas tu pode ser aprovado não para a vaga específica, então tu pode ter ficado em segundo lugar num concurso que tenha uma vaga, Uhum. tá? E aí fica válido por 2 anos. Então, tu pode ser chamado nesse mesmo período. Por exemplo, surge uma vaga na mesma área nessa instituição, eles podem aproveitar aquele concurso anterior. Por isso que é legal tu mesmo estando fazendo mestrado, no final do doutorado já tentar fazer, porque talvez tu não passe em primeiro lugar, mas tu fique em segundo, terceiro. Tá, e aí até te chamarem, talvez tu já tenha finalizado o doutorado e já consiga assumir. Já consegui assumir a vaga. Porque para prestar o concurso, tu não precisa ter, tu não precisa ter todos os títulos que o concurso exige, tá? Então, Uhum. tem alguns que já barram, tu pode entrar aí com processo, com mandado de segurança, tu pode fazer. O que tu tem que ter é na hora de assumir. Então, quando te convocam, tu tem que apresentar os títulos. Então, você pede graduação em odonto e doutorado em dentística, e tu ainda não tem o doutorado, tu pode fazer o concurso, tá? E aí, quando tu vai assumir, tu vai ter que entregar o teu título.
Então, se tu ficou em segundo, dá tempo de acabar, tu pode ser chamado depois. Então, é uma possibilidade também. Entendi. Em relação aos editais, assim, quais os pontos que você acha mais importante que a gente tem que ficar mais atento em relação à leitura dos editais? O que você mais focava, assim? Bah, eu lia bastante eles, tá? Mais de uma vez. Eu Uhum, normalmente imprimia, marcava, porque tem muita coisa assim de detalhes. Por exemplo, tem alguns que permitem na prova escrita, tu utilizar referências bibliográficas, aham, tá? Então, o que que eu já vi acontecer em concurso? A pessoa vinha com material, e tu tem 30 minutos no começo da prova escrita que tu pode fazer consulta. Só que no edital normalmente está especificado, não pode ser, tem que ser material disponível, não pode ter nenhum risco. Eu já vi pessoas levando tudo marcado. Aí a banca vai olhar, não pode usar, tu vai ficar, aí acaba ficando sem material. Tem uns que não deixam usar relógio nenhum. Então tu não pode ter nenhum outros. Na real, tem que fazer uma. Eu sugiro fazer uma leitura muito detalhada, assim, de tudo que é possível, do que não é, uhum, dos períodos, porque tem muita coisa que às vezes é um detalhezinho que passa, mas eu acho que é mais isso, dos detalhes das provas, dos períodos de tempo, quando é que vai começar. E normalmente tem um impresso e vai no dia do concurso com. Porque a banca, às vezes, também é uma banca nova, não tem noção das coisas, e quando vê eles fazem uma coisa diferente que está no edital. uhum. Aí, por exemplo, tu pode passar e aí um concorrente teu pode, pode entrar com recurso porque foi diferente do que estava previsto. Já havia acontecido em outros lugares. Nossa. Aí invalida todo o concurso porque a banca conduziu de uma forma que não estava no edital. Então, eu sempre sugiro imprimir e aí vai acompanhando, porque ali vai estar o edital nada mais é do que as regras do concurso. Aham. Então, e às vezes, dependendo do edital, não fica alguma coisa tão clara, tá? É bem, eu acho que não tem, acho que todos os pontos São muito importantes. são importantes. Aí tu vai passar mais despercebido, tem alguns que tem vagas para cotas, aí se tu não tem, tu não é cotista, tu não vai precisar ler com tanta atenção. Uhum, Mas a parte da prova escrita, da prova didática, do plano de atividades. Por exemplo, eu vi uma pessoa, ela estava em primeira, foi em primeiro na prova escrita, na didática, e aí foi no dia de entregar o currículo, ela só levou cópia, não levou os originais. Que tem alguns locais que só pedem as cópias, tá? Eu fui fazer uma vez um concurso que pedia só as cópias, eu achei estranho, eu levei os originais também para garantir. Então, essa pessoa ela perdeu, ela não conseguiu a pontuação e foi desclassificada por causa que não levou os originais os no dia. originais. Nossa, aí é Então, complicado. é muito detalhe, assim. Então, eu sempre prefiro pecar por mais do que por menos. Pede só no X. Uhum. Se tu tem o Y para botar, para pensar mais, tu leva junto e garante que não tem problema. E assim, se você pudesse definir os prós e os contras dos concursos, quais seriam? O principal contra é o processo em si. Acho que é o processo, não sei, eu acho que é o processo mais tenso que eu já passei na vida, assim. Então, só de pensar, cada vez que eu tinha que fazer que eu pensava em fazer um concurso, me dava uma agonia, assim, porque Uhum. é um período da tua vida que aí normalmente lança o edital, né? Aí tu tem que começar a preparar, aí vai todo a tensão do preparo em si, até a finalização ali, até o próprio processo, porque é uma semana que tu quase não vai dormir, que tu vai estar sob muita tensão, aí tem muitas pessoas te avaliando, então aí é pior ainda quando tu faz no local que tu conhece as pessoas, porque é um concurso público, então vai muitas pessoas, você te conhece na instituição, vamos ver lá o fulaninho. Então tu Uhum. vai estar eventualmente fazendo as apresentações para Para pessoas que pessoas te conhecem, aí fica conhecidas. pior ainda. Se tu vai mal, já fica outra sugestão, já vai tentar, é legal tentar num lugar que ninguém te conhece, que aí a primeira vez assim, que aí tu fica mais tranquilo, tá?
Eu acho que o principal contra é essa tensão, tá? É bem difícil. Provavelmente tu vai ter que, se tu tá trabalhando em algum local, tu tem que tirar pelo menos uma semana sair, né? Porque tu vai ter que ir fazer o concurso, tu não vai conseguir fazer mais praticamente nada. Uhum. Então, vai ter que ter alguém que te substitua. É um pouco mais complicado. E aí, de pró, eu acho que é o próprio. Eu acho que dá uma garantia, assim. Eu acho que como é um concurso público, tu tem uma certa. Embora ainda, por exemplo, eu não estou estável, depois de tu. Mas mesmo não estando ainda estando em estágio probatório, tu te dá uma certa tranquilidade, assim. Ao menos eu tenho tido muito mais do que no setor privado. Privado. Porque, por exemplo, eu trabalhei num período que começou a crise, né? Essa última crise econômica, e aí a gente sofria muita pressão, assim, então tu não sabia, e eventualmente tinha algum colega tinha sido demitido, então tu fica, será que eu vou ser o próximo? Não vou? Então dá uma certa insegurança, principalmente em períodos mais tensos economicamente, né? Então Uhum. tu acaba sofrendo muita influência, às vezes não fecha a turma. Então, eu acho que essa parte do privado é um pouco complicada, assim. Então, tu fica sempre com uma insegurança, e principalmente para quem, embora eu pudesse ter consultório e atender, eu tinha muito. Eu só era docente, então, se eu fosse, porventura, né, por algum motivo demitido, a gente ia ficar meio perdido, né? Porque Uhum. até fazer em outro local é complicado. Então, acho que esse foi um dos principais motivos, assim, que eu acabei buscando entrar numa instituição privada, e a questão da pesquisa, que em instituições privadas, para quem gosta de fazer pesquisa, é bem difícil, tá? Normalmente tu não tem. Por exemplo, eu estava numa instituição que até tinha um monte de equipamentos, mas se eu quisesse fazer pesquisa lá, eu tinha que pagar para utilizar os equipamentos. Nossa. Então, não tinha nem acesso livre, assim, que normalmente nas instituições públicas, né, os equipamentos são na, na instituição, então tu consegue utilizar, conversa com a pessoa que está responsável pelo laboratório, tu vai lá, tu consegue utilizar, aí tu não precisa, senão a gente fica pagando, e isso a gente faz muito, né, acaba tirando do bolso para conseguir fazer alguma Fazer alguma pesquisa. pesquisa Então, eu acho que para financiamento fica mais fácil, é mais fácil tu conseguir financiamento estando numa instituição pública. pública também, tá? Então, acho que para quem quer trabalhar com pesquisa, assim, acho que é o único local, assim, que a gente consegue. Acho que até tem dados, dá 80, 90% da produção científica, ela é feita em instituições públicas, então acaba ficando mais fácil para quem quer trabalhar mais a fundo com pesquisa. Entendi. Em relação a você, quantas provas de concurso você já fez até conseguir sua aprovação? Foram muitas aprovações? Como foi? Eu fui aprovado. Eu fiz um para substituto, que aí fiquei em terceiro lugar e acabaram me chamando, mas eu não Uhum. assumi. Foi a primeira que eu fiz. Estava ainda acho no mestrado, ou acabando o mestrado. Aí eu fiz mais dois ainda durante o doutorado, que aí eu fiquei, acho que em terceiro, e uma. Aí fiquei em quarto na primeira vez que eu fiz para efetivo, que eu estava começando o doutorado, e fiz uma outra, fiquei em terceiro. E aí, no terceiro concurso pré-efetivo que eu fui aprovado. E aí, eu fiz 15 dias depois um outro, em outro, que foi o que eu passei aqui Entendi. na Não, UFJF. Aí eu tinha me inscrito, já tinha pago passagem em um outro lugar, e eu fiz nesse outro lugar, tinha sido aprovado também, acabei sendo chamado e não assumi. E aí eu fiz um último na UFPEL recentemente, e aí eu fui aprovado lá também. Então, fui aprovado a primeira vez depois de ter feito três para efetivo, e foi no quarto para, considerando o que eu fiz para substituto. Então, de primeira, assim, vai ser muito, muito difícil. É um processo, e aí nesse processo
eu fui aprendendo muito, tá? Então, tu vai aprender como formular a prova, como é que fica mais fácil de tu responder, como é que tu vai... Porque o tempo é muito importante, então como é que tu te organiza com o material. Para as últimas, eu já consegui deixar tudo organizadinho, o meu material para fazer o concurso, então tu vai criando Experiência, né? experiência, tá? Tu vai aprendendo. Dificilmente tu vai ser no primeiro, e aí a grande sacada talvez é tu não desistir, porque eu sei de muita gente fez o primeiro, foi mal, E não fez e aí, mais. e aí acaba se frustrando, e o processo é muito desgastante, então, assim, tem que estar psicologicamente muito bem, muito bem preparado, porque é desgastante, tá? Tem outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente, tem que estudar a banca, tá? Nesses concursos, eu acho que é um dos pontos mais importantes é saber quem que é a banca, tá? Uhum. Porque dependendo da banca, ela vai te avaliar de uma forma, então entrar no Lattes, pesquisar sobre a pessoa, ver com o que que ela trabalha, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, tá? Porque eu tive bancas que gostaram muito de mim, tive bancas que Que me não. odiaram, então, então saber quem que é a banca é importante também, tá? E aí eu acho que esse estudo também ninguém nunca me falou, e eu acho que é uma coisa que eu aprendi também fazendo os processos. Eu ia até te perguntar justamente sobre isso. Se você pudesse dar um conselho para quem pensa em ir para esse lado, quem está pensando em prestar concursos, qual seria? Eu acho que o estudo da banca é importante, porque tem muita gente, por exemplo, tem muitos professores que são muito da pesquisa. Aí tu já sabe que ele vai valorizar um pouquinho mais isso. Aí tem muita gente que tem rixa com pesquisa, então às vezes é um professor muito forte na própria extensão. Então trabalha muito com extensão. Então tu vai montar um projeto da atividade e tu não colocar nada muito forte de extensão, a pessoa já não vai gostar tanto. Uhum. Então tu entende, porque sempre tem, por mais objetivo que tente ser o concurso, ele sempre tem uma certa subjetividade de quem está te avaliando. Tá? Isso é inerente do processo, tem diversos mecanismos que são feitos ali e para evitar isso, mas um pouco de subjetividade sempre vai ter. Outra coisa é tu estudar eu acho que quase todas os concursos e os primeiros que eu fiz eu não sabia disso, eles colocam para a própria prova escrita, para a prova didática, quais são os pontos que é avaliado. Então, tu olhar o que eles vão, quais são os critérios que eles vão te avaliar. Tem alguns que, tem que usar mais um tipo de metodologia, aí tu pontua mais. O primeiro que eu fiz para substituto, eu não sabia que tinha que levar plano de aula, né? Não li o edital com cuidado, foi a primeira coisa. A gente li o edital rápido, porque tinha um monte de coisa para fazer, e não vi que tinha escrito que pedia o plano de aula, plano de ensino. Não levei, tá? Uhum. Então, eu tive uma nota bem baixa porque eu não levei o plano de Sim, aula. Se eu tivesse lido o edital com mais cuidado, eu teria visto que dizia lá que era obrigatório, tá? Então, olhar essas pontuações, olhar quem que é a banca, estudar editais anteriores para já ir se preparando, porque normalmente os pontos eles acabam se repetindo. Mas o quê? Eu acho que no geral é isso. Eu acho. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Sempre tem um monte de. E até conversar com outras pessoas assim que já passaram, que que são. já fizeram, né? Pra saber Porque até como foi a experiência, né? isso, até na própria aula, assim, normalmente eu tem alguns outros colegas que também fizeram em outros lugares, a gente cria laços, assim, aí ex-colegas, dá uma olhada na minha apresentação, vê o que tu acha. No plano de atividades, normalmente eu peço para uma outra pessoa dar uma revisada, ver o que achou. Eventualmente passa algum erro de português que a gente, por mais por mais cuidado que tenha, passa e a outra pessoa lê e consegue ver. Então, eu acho que isso também pode ajudar. Entendi.
Essas eram as perguntas, Alexandre. Muito obrigada, viu, por Eu dividir que com a agradeço. gente, pelo seu tempo. Imagina, qualquer coisa que precisarem, se alguém também tiver interesse, quiser vir conversar pessoalmente, a gente pode combinar, porque normalmente surgem bastante dúvidas, Dúvidas? assim. É um processo bem complexo, assim, eu acho que é das formas do concurso para professor, assim, um dos que avalia muitas habilidades, desde escrita, questões de apresentação oral, de postura, tem muitas coisas, e então acaba sendo um processo desgastante e complexo de, de aprender. Mas o principal é não desistir no primeiro, provavelmente não vai passar, a não ser que tenha muita sorte, Uhum. tá? E aí se preparando, vendo por que foi mal, onde pode melhorar, e uma hora consegue, tá? Então é seguir, não desistir, não desanimar. É difícil, mas, Mas tem que ter mas persistência. faz parte do processo. Então acho que. E vai demorar também, porque é uma carreira que tu ingressa com. Eu não conheço ninguém que tenha ingressado com menos de 30 e poucos anos, então é um processo longo. Que esse talvez seja um dos contras que eu esqueci de falar. Tu vai começar a carreira com uma idade um pouquinho mais avançada, próximo das outras carreiras que tu ingressa mais rápido. Entendi. Muito obrigado pelo convite, pela, pela conversa, tá? E aí eu me coloco também à disposição caso um dos alunos queira conversar. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Obrigado. Vou parar de gravar aqui.